paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs, a todos que estão em casa, que estão no trabalho, que estão participando conosco do culto. Que bom que você está aí do outro lado, e é uma audiência tão maravilhosa, tão especial, que eu sei que o Espírito Santo já tem falado contigo desde as primeiras horas deste culto. É um culto de louvor e adoração a Deus, e hoje é a quarta de ensino, um trabalho da Assembleia de Deus Renovação, uma igreja que está localizada no bairro de Alphaville, em Barueri, São Paulo, Avenida Juruá 762. Você é convidada para estar presencialmente conosco. É um privilégio sempre receber visitas aqui, e sempre a temos. E o culto hoje é a quarta de ensino, onde nós tomamos tempo para meditarmos alguns minutos na poderosa e santa palavra de Deus. Nós tomamos aí como tema para este ano de 2022, de esperança, o ano da esperança. Esse ano da esperança é um ano muito especial. Sabemos que estamos já no segundo mês, é o mês de fevereiro. Lembrando aos nossos irmãos, aqueles que são membros aqui da ADR, que domingo às 18 horas temos o nosso culto de ceia, a ceia do Senhor. É bom que você participe, esteja aqui junto conosco, a não ser que esteja muito impossibilitado, você participe da ceia na tua casa. Se não, venha aqui, nós queremos ver a tua presença aqui, ter alegria juntamente convosco. Nós alegramos o coração, porque nosso povo tem aberto o coração para aprender a Bíblia Sagrada. E hoje eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada, quero ler aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou ler o capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 19. Nós iremos tomar parte dessa leitura como meditação, mas como é um culto de ensino da palavra de Deus, é bom que leiamos a Bíblia, não é? Porque a Bíblia é o manual do fabricante. Deus, Ele deixou para nós. Se você quer saber alguma coisa para que você não está acertando na sua vida, consulte o manual do fabricante, que é a Bíblia Sagrada, não é? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 19, que eu estarei lendo. Diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas às sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali em Damasco homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, esse ao caminho é o nome da igreja daquela época, ainda não tinha nome de cristãos, então eles participavam da igreja do caminho. Se encontrasse alguém pertencente ao caminho, que realmente é a igreja que Jesus tinha estabelecido, já pudesse levá-los presos para Jerusalém. Vamos caminhando aí, Luan. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu.
em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Vamos falar essa frase? Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias! Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E o verso 19, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Quantos podem dizer amém? Uma leitura bastante maravilhosa e especial. Eu quero meditar com os irmãos nesse texto que nós lemos, capítulo 9 de Atos. Livro de Atos, todo ele é maravilhoso, mas extrair daqui algumas verdades a respeito do tema que temos falado esse ano, e vamos falar ao longo do ano, enquanto Deus nos der a oportunidade. Eu quero falar sobre o tema esperança em tudo o que Deus fala. Esperança em tudo o que Deus fala. Mais uma vez eu vou falar essa frase para que você guarde: esperança em tudo o que Deus fala. Porque tem pessoas que têm esperança em algumas coisas daquilo que Deus fala. Só que o foco hoje da mensagem é ter esperança em tudo o que Deus fala, porque tudo que Ele fala, certamente há de se cumprir. Se nós tivermos esta convicção, esta confiança, até estamos usando, quase todos os pregadores aqui têm usado, quase como sinônimo de esperança, confiança. Então você ter confiança em tudo aquilo que Deus fala. Ananias, eu quero focalizar aqui, era um discípulo de Jesus, ali em Damasco. Ele era discreto, sem grandes títulos. Você não vai encontrar nenhum livro na Bíblia de Ananias, ou outros escritos, ou alguns temas famosos que Ananias escreveu, mas ele era um discípulo de Jesus. Ele aprendia com Jesus. Quando fala discípulo de Jesus, é a pessoa que quer ser igual a Jesus, quer aprender com Jesus para se tornar igual a Jesus. Por isso que fala discípulo, e a raiz dessa palavra discípulo é a mesma de discipular, não é? Quando você está discipulando alguém, e a mesma de disciplina. E tem pessoa que quer ser discípulo de Jesus, mas não quer ser disciplinada por Jesus. Jesus hoje está aqui para nos disciplinar através da sua palavra, e tenho esperança que muitos de nós sairemos aqui transformados e renovados. Amém?
Então, Ananias, ele era um discípulo assim discreto, mas o seu ministério silencioso ajudou a Paulo e a muitos outros homens e mulheres de Deus daquela época. Em Damasco, uma cidade bastante importante, mas Saulo, que era um perseguidor do Evangelho de Jesus Cristo, porque Saulo, ou Paulo, ele era contemporâneo de Jesus, nasceu na mesma época que Jesus nasceu, mas ele não conhecera o Evangelho de Jesus, até que esse dia, que ele ia com cartas para Damasco, para perseguir os discípulos de Jesus, aqueles seguidores de Jesus, que naquela época chamava-se a Igreja do Caminho. Então, quando eu falava Igreja do Caminho, era a igreja dos crentes que seguiam a Jesus. E depois, mais tarde, pela primeira vez, na cidade de Antioquia, foi chamado de cristãos. Então os cristãos surgiram dali, uma cidade famosa, Antioquia, uma cidade com mais de 500 mil habitantes naquela época. Então o Evangelho cresceu, o Evangelho de Jesus, de uma tal forma que pela primeira vez eles falaram, são os cristãos que estão por aí, aqueles que seguem a Jesus Cristo. Então quem segue a Jesus Cristo é um cristão, mas naquela época tinha esse nome, a Igreja do Caminho. Quais são as características do discípulo Ananias? Um discípulo de esperança. Eu tenho hoje aqui um número bastante elevado de pessoas. Eu quero perguntar, e você vai dar um amém bem forte: somente quem é discípulo ou discípula de esperança pode dizer amém? Amém. Agora vamos ver quais são as características do discípulo Ananias e dos discípulos ou das discípulas, né, que são discípulos de esperança. Primeira característica, Atos 9, versículo 10, vamos ler aí Atos 9, 10. Primeira característica do discípulo de esperança: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Olha, numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Ele respondeu. Então, a primeira característica de Ananias, Ananias sabia responder positivamente a Deus, independente do seu ponto de vista. Ele sabia responder positivamente a Deus. Tem muitos crentes, muitos cristãos que Deus está chamando, José, Joaquina, Manuel, Paulo, ele está quieto, não está respondendo positivamente, mas Ananias respondeu: eis-me aqui, Senhor. Ele respondeu afirmativamente. Deus hoje está te chamando, você que está em casa. Se você atentar para o teu ouvido, não a tua audição terrena, a tua audição humana, mas ao atentar para a tua audição espiritual, o seu radar espiritual, você vai ouvir a voz meiga e suave de Deus falando contigo. Quem sabe numa visão ou num sonho nesta noite que você vai ter, aí chega a voz de Deus, fala: Maria, Joana, Heloísa, José, Clarindo, eu devo responder afirmativamente: eis-me aqui, Senhor. Em Damasco havia um discípulo que sabia responder afirmativamente à chamada de Jesus. Responder a Deus é tão importante quanto ouvi-lo, que normalmente o crente, o cristão, ele gosta de ouvir Deus, mas ele não gosta de responder muito a Deus. Responder a Deus é tão importante quanto ouvir. Isso é uma verdade que nós não podemos tirar da nossa linha de raciocínio como verdadeiros cristãos, como discípulos de Jesus.
Então, responder a Deus é tão importante quanto ouvir a voz de Deus. E Deus está falando hoje, está falando, e muitas vezes nós não respondemos afirmativamente. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Nós precisamos responder positivamente a Deus, independentemente do nosso ponto de vista, porque talvez, eu vou usar o nome da Andressa, que ela está mais em evidência aqui, posso usar seu nome, né? Talvez Deus fale assim: Andressa, vai lá na casa da irmã Joana, que não tem nenhuma Joana aqui, e fale para ela assim. Aí você fala: puxa vida, logo a Joana, que eu não vou com a cara dela, eu não gosto dela, né? Nós, como humanos, muitas vezes pensamos assim: eu nem converso com aquela pessoa, eu nem a conheço bem, eu não a conheço, nunca conversei com ela, e ouço dizer que ela não gosta de crente, ouço dizer que ela não gosta de cristão. O que eu vou fazer lá? Muitas vezes nós retemos e não respondemos afirmativamente a Deus. E Deus hoje está dizendo: eu quero que você faça isso, eu quero que você vá a tal lugar, pregue o Evangelho. Precisamos de ganhadores de almas, pessoas, discípulos e discípulas de Jesus, com essa qualidade de ouvir Deus e responder afirmativamente à voz de Deus. Eis-me aqui, Senhor, o que tu queres que eu faça? A posição não é muito boa para mim, eu não estou gostando muito dessa chamada, mas se a chamada é esta, eu estou pronto a obedecer. Quantos discípulos estão prontos a responder Jesus afirmativamente, dizendo: eis-me aqui, Senhor? Isso é importante que façamos. O segundo ponto, a segunda característica do discípulo que tem esperança, não é somente responder afirmativamente a Deus. A segunda característica, Atos 9, onde estamos focalizando, vamos ler do 11 até o 14 novamente, 11 ao 14, o Senhor lhe disse, quando ele respondeu a Deus, aí Deus lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo, ele está orando. Numa visão viu um homem, quer dizer, Saulo, lá na casa de Judas, já teve uma visão também. Deus falou para ele, ele teve uma visão. Numa visão, um homem chamado Ananias chegaram a impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Concluindo o versículo 14, ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. Que coisa tremenda! Esses versículos do 11 ao 14, Ananias, ele sabia ouvir a mensagem de Deus nos mínimos detalhes. É uma segunda característica do verdadeiro discípulo que tem esperança, saber ouvir a mensagem de Deus nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Eu vi o testemunho aqui da Ana Cristina, domingo, que a sua filha estava querendo uma mochila, né? E ela recebeu essa mochila, eu estou falando de coisa material, igualzinho a que ela pensou, a que ela pediu a Deus e Deus concedeu o desejo do seu coração, o pedido que ela fez, mas ela atentamente, ela seguiu a orientação da mensagem de Deus, porque muitas vezes, irmãos, acontece conosco que nós falamos ou nós paramos para ouvir Deus e nós não respondemos a Ele, e muitas vezes está falando conosco hoje, agora, à noite vai falar conosco em sonho, em visão, e nós esquecemos de responder: Deus, eu estou aqui para atender nos mínimos detalhes o que tu queres da minha vida, o que tu queres fazer comigo. Nós precisamos ter esperança em tudo o que ouvimos de Deus. Por isso que eu tomei como base esse discípulo Ananias, porque ele não somente respondia afirmativamente a Deus, mas em segundo lugar,
ele respondia à mensagem de Deus nos mínimos detalhes, atendendo a Deus nos mínimos detalhes. Para o nosso ministério, precisamos atender nos mínimos detalhes. Para a nossa vida profissional, precisamos atender a Deus nos mínimos detalhes. Na nossa vida matrimonial também, precisamos atender a mensagem de Deus nos mínimos detalhes. Deus falou: olha, vai lá na rua chamada direita. Essa rua tinha um nome, chamada direita. Inclusive no centro de São Paulo tem uma rua também chamada direita, mas não era nessa não, essa aqui era lá em Damasco. Lá na rua chamada direita, tem um homem que está lá, ele está orando, e à noite ele teve também uma visão, que você chegaria lá, Ananias, você é meu mensageiro, você é meu discípulo, você não tem carteirinha de pastor, você não tem carteirinha de missionário, mas você é meu discípulo. Era um discípulo praticamente não conhecido entre a população numerosa de Damasco, mas ele falou: Senhor, se tu estás mandando, esses detalhes eu vou seguir na íntegra. Eu imagino que quando ele ia caminhando ali para casa, e deu o nome da casa, casa de Judas. Não fala o número aqui, mas sei lá, vamos colocar número 100, número 234, número 400, é lá na casa de Judas que você vai, na rua direita. Quando ele ia para lá, muitas vezes nós podemos imaginar que, como humano, Ananias pôde ter alguma dúvida, porque a dúvida sempre bate em nosso coração no momento que nós estamos atendendo a mensagem do Senhor, e vem aquela dúvida: será que é mesmo para eu ir? Será que esse homem não vai me matar? Ele está com carta para matar todos aqueles que seguem o Evangelho de Jesus Cristo, e eu vou lá sim, com a cara e com a coragem. Mas ele não titubeou, ele atendeu nos mínimos detalhes. Olha, a rua direita, então eu não vou entrar na rua esquerda, presta atenção, viu, irmão, não entre na rua esquerda, a rua direita. Então a rua direita, ele entrou na rua direita, e lá na rua direita ele encontrou uma casa. Não era a casa de uma pessoa, quem sabe, uma alta autoridade, mas era Judas, também um discípulo de Jesus. E lá estava, sabe quem estava lá? Estava lá Saulo. Saulo foi levado pela sua comitiva, cego, porque teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, estava cego, e ele teve a visão: olha, vai chegar um homem aí onde você está. Você está em jejum, você está orando, vai chegar um homem aí, vai colocar as mãos sobre você, e você vai ser curado, você vai ficar enxergando normalmente como enxergava anteriormente, você vai ser curado dessa enfermidade. Preste atenção nesses detalhes, porque Saulo ainda não era um obreiro de Deus, era perseguidor dos crentes, mas ele soube também ouvir e ver aquela visão, e entendeu que Deus tinha algo especial para fazer na vida dele. O que eu acho interessante é que no texto que nós lemos aqui, diz assim: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito para os teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui para nos matar. Então ele sabia que aquele homem era perigoso, mas ele falou: eu vou lá. E chegando na casa de Judas, ele falou: Saulo, não falou Saulo, nem Senhor Saulo, ele falou irmão Saulo. É interessante como Deus faz uma mudança tremenda na nossa vida. Sempre é bom nós chamarmos a pessoa de irmão, quando nós cremos que Deus já fez algo extraordinário na nossa vida, nós podemos chamá-lo de irmão. Eu me lembro uma época que eu estava pregando a palavra de Deus e evangelizando, e aí no domingo, um domingo, tinha aceitado Jesus uma pessoa, e um senhorzinho tinha aceitado Jesus, e os irmãos da recepção anotaram o seu endereço, e eu costumeiramente ia lá durante a semana visitar essas pessoas, e
que tinham aceitado Jesus naquele domingo, e eu fui durante a semana com mais um outro irmão, e a hora que eu cheguei ali, eu me lembro como se fosse hoje, até uma coisa que não pode usar hoje, ele estava com um macaquinho assim, nas costas, sentado ali na sua casa, sabe aquela casa, sentado assim na porta da casa, aquele banquinho, né, com um macaco assim nas costas, fumando um cigarro bem daqueles fumo de rolo, né, bem forte, e dando aquelas baforadas ali, um pouco alcoolizado, e eu cheguei ali naquela casa junto com aquele irmão, eu falei: irmão fulano, a paz do Senhor. Ele quase caiu do banco, ele tomou um susto, porque não imaginava que alguém chegaria ali e cumprimentasse como a paz do Senhor e o chamasse de irmão. Aquele homem caiu em pranto de choro, começou a chorar. Ele falou: olha, eu não sabia que eu tinha alguns irmãos, e agora vocês estão chegando aqui e me chamando de irmão. Eu quero ter uma vida transformada realmente. Eu moro sozinho aqui nessa casa, com aquele macaquinho, era o único amigo que ele tinha, aquele macaco que ele carregava no ombro, e aí comecei a falar de Jesus junto com aquele irmão, e depois que nós vimos ali, Deus manifestar a sua glória, o seu poder, salvando aquela vida, perdoando seus pecados, escrevendo o seu nome no livro da vida, eu saí alegre, feliz com aquele irmão, e aquele irmão falou para mim, aquele obreiro: mas pastor, como o senhor chamou aquele homem naquela situação de irmão e ainda cumprimentou com a paz do Senhor? Eu falei: eu estou seguindo o exemplo de Jesus. Ele falou: você chega em qualquer lugar que chegar, você cumprimente com a paz. Se as pessoas não receberem, ela volta para quem? Volta para você mesmo. É a paz do Senhor que eu tenho, então eu devo dividir com os outros, eu devo passar para os outros e chamá-los de irmãos. E Ananias fez a mesma coisa, falou: irmão Saulo, aquele que encontrou com você lá no caminho, na estrada de Damasco, mandou que eu viesse aqui para orar por você. Eu vou impor as mãos sobre a sua cabeça. Eu creio, que oração fervorosa, porque era um crente pentecostal. Ananias era um discípulo cheio do Espírito Santo. Quando ele colocou a mão e falou: em nome de Jesus, cegueira sai, em nome de Jesus. Na mesma hora caiu como as escamas dos olhos de Saulo. Ele ficou curado. Ficando curado, além dele ficar curado, diz a Bíblia no texto que nós lemos, ele foi cheio do Espírito Santo. Que tremendo, que maravilhoso. Nós precisamos ter esperança, irmãos, ter esperança. A esperança em tudo o que Deus fala conosco. Quem sabe Ele já falou para você conversar, para você falar para Jesus com algum amigo, com alguma amiga, com algum vizinho, com alguma vizinha, com algum colega de trabalho, e você não respondeu afirmativamente à voz de Deus, porque muitas vezes você ouviu isto falando no profundo do seu coração, e você pensa: ah não, isso eu acho que é da minha cabeça. Não, é o Espírito Santo de Deus que está falando com você. Devemos obedecer imediatamente nos mínimos detalhes, e Ananias seguiu os mínimos detalhes, obedecendo a voz e a mensagem de Deus. No nosso ministério deve ser assim, na nossa profissão deve ser assim. Muitas vezes as pessoas fazem muitas coisas erradas, e o pastor Carlos, na profissão, porque não pede orientação de Deus para fazer as coisas. Seja qual for a profissão, seja aquela profissão da mais simples possível. Eu tenho pessoas aqui que cuidam da limpeza da igreja. Meu pai sempre ensinou assim, e eu sempre falo isso também. Enquanto está limpando os bancos da igreja, as poltronas da igreja, está orando e dizendo: Senhor, que a pessoa que colocar aqui nesse banco, nesse assento, ela possa ser salva, transformada, perdoar os seus pecados. Se for algum crente que está doente,
cura, Senhor. Se for alguém que está com problema, resolva o problema. É um trabalho simples, silencioso, mas enquanto você faz assim, o Espírito Santo de Deus está trabalhando, viu, Joel? Faça isso enquanto você está aqui higienizando o templo e orando e dizendo: olha, eu quero, Senhor, orar para que tu venhas salvar, venha encher pessoas do teu Espírito Santo nesta casa que eu estou cuidando com tanto carinho. Eu gosto muito quando ele manda para mim aqueles no WhatsApp, né? Manda a imagem e fala: a igreja que eu cuido com carinho, com amor. Mais uma vez, a higienização do templo. Parece uma coisa simples, ninguém vê, porque é depois do culto, é hora que não tem ninguém aqui, mas Deus está vendo, Deus está registrando. Ananias sabia que ainda que ninguém estivesse vendo ele fazer aquilo que ele foi fazer na casa de Judas, mas ele sabia que era a ordem de Deus, ele queria obedecer a ordem de Deus, e deveria obedecer a ordem de Deus nos mínimos detalhes. Terceira característica do discípulo Ananias, que é um discípulo de esperança. Capítulo 9 de Atos, dos versículos 15 a 16 agora. Estou fazendo uma leitura mais exegética aí, para que a gente faça uma explicação melhor de entendimento. Do 15 até o 17. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, esse homem, olha só, esse homem quem era? Saulo. Esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Glorificado seja o nome do Senhor. O versículo 15, versículo 16 só por enquanto, depois nós vamos ler o outro, tá? Então, aí esse terceiro item da característica de Ananias, Ananias tinha esperança que Deus usaria alguém que não fosse ele próprio. Não sei se os irmãos têm notado, as pessoas muitas vezes pensam que Deus só usa ele. Eu vejo, aqui não, mas em outros lugares a gente vê a pessoa que só dá glória a Deus quando ele canta ou quando ela canta, só está alegre quando pega o microfone e fala línguas estranhas, glorifica Deus e pula cada salto dessa altura, só quando ele está. Agora quando o outro está falando, parece que não tem nada a ver, né? Então ele não pensa que Deus pode usar outro que não seja ele, que não seja ela. Eu quero dizer para você esta noite, Deus ele quer usar você, mas quer usar outro também, e você vai orar por outra pessoa, vai colocar as mãos sobre esta pessoa, e essa pessoa já é instrumento de Deus para fazer obras maravilhosas e grandiosas. É uma bênção, é uma maravilha quando entendemos isso. Essa terceira característica, Ananias tinha esperança que Deus iria usar alguém que não fosse ele próprio, porque essa questão de ciúme, essa questão de inveja, infelizmente o inimigo muitas vezes ele traz, e as pessoas muitas vezes se ensoberbecem e pensam que só ele que prega, só ele que canta, só ele que sabe fazer isso, só ele que sabe fazer aquilo. Só ela que canta, só ela que sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, e ninguém mais. Então, nós devemos saber abençoar as pessoas. Ananias sabia abençoar as pessoas. Ele falou: eu vou lá, vou orar por um terrorista espiritual. Saulo era um terrorista espiritual, estava com carta para matar os crentes. Mas ele falou: eu vou lá, vou orar em nome de Jesus, porque Deus falou comigo que ele é um instrumento escolhido. Ele falou: olha, eu vou orar por você, Saulo, porque você já é um instrumento escolhido, e tem mais, você vai sofrer por causa de Jesus. Você veio para fazer os crentes sofrerem.
agora você vai ver quanto é bom mexer com os crentes, não é isso? Então a linguagem é esta, bem clara e objetiva e límpida para nós. Então a palavra que Ananias levou para Saulo era uma palavra de salvação, de cura, mas uma palavra de exortação, dizendo para ele, porque tem pessoa que pensa que ser crente é apenas somente bênção. Estou na bênção hoje, estou na bênção amanhã, só na bênção, tudo vitória. Quando nós falamos desse evangelho, esse evangelho de Jesus, evangelho que ele nos ensinou, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. É entender que nós sofremos por amor de Cristo, mas sabemos que esse sofrimento nos dará uma alegria muito grande, alegria que nos aguarda, não somente aqui, mas quando chegarmos lá no céu, estaremos com Cristo para sempre. É saber orar e ter esperança de orar por alguém que não é ele próprio que vai ser usado, é outro que vai ser instrumento. Eu me lembro uma época, 1981, o primeiro congresso foi em 1981, Clarindo? Eu acho que a cabeça mais branquinha aqui é o Clarindo, que lembra junto comigo, que ele trabalhou muito naquela época, lá 81, não é? Naquele primeiro congresso que fizemos aqui em Alphaville já, primeiro congresso de jovens, e foi um congresso maravilhoso, trabalhamos muito com jovens, deu trabalho, mas nós não importávamos pelo trabalho, nós estávamos alegres, glorificando a Deus, fizemos até foi colocado ali um palco dentro de um galpão grande, de um homem bastante conhecido, daqui de Alphaville e do Brasil, dono de muitas coisas, e ele cedeu para nós ali, e nós fomos fazendo. E aí quando deu o primeiro dia do congresso, o segundo dia do congresso, foram 4 dias de congresso, Deus começou a manifestar o seu poder, a sua glória. Havíamos convidado muitas pessoas para virem aceitar Jesus, e eu tinha feito uma escalinha para as pessoas que iriam, viu, Dário? É bom fazer a escala na direção de Deus. Quando eu fiz a escala para aqueles, olha, vocês vão tirar a oferta, arrecadar a oferta. Então, aí tinha aqueles jovens que estavam prontos para arrecadar a oferta. E nós tínhamos ali no púlpito alguns pregadores. E aí um daqueles pregadores estava ali e sentado no púlpito mesmo. E quando aquele irmão veio, um dos jovens nossos, inclusive ele faleceu há anos atrás, mas foi um pastor muito usado por Deus, meu contemporâneo. Deus o recolheu assim em tempo muito jovem, mas ele ali com aquela sacolinha para arrecadar a oferta com a salva, quando ele subiu no púlpito para arrecadar, eu falei, você vai ser do púlpito, tinha escalinha para onde iam os diáconos, né? E ali eram os jovens. Quando ele chegou ali, ele foi arrecadar a oferta daquele pregador. O pregador colocou oferta e trouxe uma palavra profética para ele: eis que eu te farei um pregador do evangelho. Ele nunca tinha dado um testemunho, e você vai andar pelo Brasil e fora do Brasil, muitas almas serão ganhas por teu intermédio, assim diz o Senhor. Louvado seja Deus. Eu estava perto, eu fiquei maravilhado, glorifiquei a Deus, e eu falei, olha, quando Deus fala, Deus cumpre. Eu tenho esperança no Deus que cumpre tudo aquilo que fala, eu tenho esperança no Deus que cumpre tudo aquilo que Ele fala. E aquele homem foi um grande ganhador de almas, e Deus sabe por que o recolheu. E eu visitei já nos últimos dias de vida dele, e fui fazer visita para ele, e eu vi que a situação estava bem difícil, e ele foi recolhido novo, bem jovem ainda, mas ele foi fazer o que Deus tinha dito para ele naquele dia, para tirar oferta, arrecadar oferta, viu, Juninho? Você, o Joás está aí, que lidam com jovens,
tudo em oração dá certo, na direção de Deus. Não é porque, fulano, mas tirar oferta parece meio vergonhoso. Não, quando você está arrecadando oferta, você está cuidando de algumas coisas que vai para o tesouro do Senhor, para a casa do Senhor. E quando você diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, você está dizendo como Ananias, eu vou e vou fazer a obra do Senhor. E foi lá, ele orou para Saulo, e Saulo ficou curado. Então, você deve orar por pessoas assim. Deus deu o hino, e foi coisa linda. Inclusive a solista do hino está até aqui no culto hoje ainda, né? E foi muito bonito. Deus nos deu um tema para falarmos ali naqueles dias, e uma canção maravilhosa, né? E Deus, quando dirige as coisas, dirige da melhor maneira. Nós devemos obedecer a Deus nos mínimos detalhes. É isso que eu quero dizer. Ter esperança de que Deus, Ele vai realizar o milagre, e nós temos esperança de que nos mínimos detalhes Ele vai realizar aquilo que Ele falou. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que veio aqui em dúvida, estava em dúvida na sua casa, Deus vai cumprir aquilo que Ele falou, porque Ele não é Deus que minta, Ele não quer se arrepender, Ele quer cumprir aquilo que Ele falou. É só nós obedecermos nos mínimos detalhes a sua ordem, a sua mensagem. Em quarto lugar, a característica do discípulo Ananias, do versículo 17 até o 18 agora, 17 a 18 do capítulo 9. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo, a casa era de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, não foi depois de alguns dias, não, imediatamente, na mesma hora, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado. Dá para dar um amém gostoso, um glória a Deus gostoso, porque Deus ainda é o mesmo, é o Deus da esperança que nós temos ardendo no nosso coração. Glorificado seja o nome do Senhor. Essa quarta característica que eu li aqui do versículo 17 até o versículo 18, Ananias tinha esperança e orou para o instrumento escolhido de Deus. Quem sabe Deus quer te usar hoje ainda para você orar para um instrumento escolhido por Deus. Esse instrumento é uma pessoa, é um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem. Você vai colocar as mãos e orar, e essa pessoa vai ser usada por Deus naquilo que Deus propôs, naquilo que Deus manifestou através da sua palavra. Pode ser uma criança mesmo. Eu gosto de orar muito por crianças. Fiquei feliz aqui domingo. O Fábio está aí ou não? Fábio Constantino, acho que não, né? O Felipe é um menino muito esperto, e eu cheguei cedo, ele estava ali perto. Aí é seu irmão, né, Gustavo? Né? O Gustavo é quietinho, né? E ele é bem agitadinho. A mãe está aqui também, né? Aí ele chegou ali e eu falei, Fábio, o que está acontecendo? O Felipe está aqui. Aí ele falou assim, pastor, ele está me pedindo que quer fazer alguma coisa, quer me ajudar em alguma coisa aqui. Eu falei, olha, Felipe, você já está a partir de hoje autorizado a ajudar o seu pai aqui, você vai ajudar. E na hora do culto, ele trouxe alguns bilhetes aqui para o culto, atento a tudo, ficou assentado ali. Ele costumeiramente não fica paradinho assim, não é, Danila? Ele geralmente fica bem agitadinho, fica pingando suor, né? Mas ele ficou atento ali, vendo o movimento do que precisava que ele fizesse. Já é Deus trabalhando. Esse menino é um instrumento escolhido de Deus, e eu creio que ele vai ser usado para levar a palavra de Deus, e Deus quer usar muitos assim.
Eu creio que o nosso Deus, Ele trabalha em coisas que nós não entendemos, e Deus está dizendo hoje: ouça a voz de Deus e responda afirmativamente nos mínimos detalhes. Ele quer atender aquilo que você quer, aquilo que você precisa, mas você precisa responder afirmativamente. Responda afirmativamente, siga a orientação de Deus. Louvado seja Deus. Deus conta com os Ananias do século 21. Ele conta. Vamos ficar em pé para nós orarmos. Ele conta com os Ananias do século 21. Mulheres, homens, rapazes, moças, adolescentes, crianças. Deus quer usar. Deus quer usar. Fiquei feliz de ver aqui, o Vinícius já está tocando contrabaixo, né, Vinícius? Você nunca tocou aqui, né, contrabaixo. Já está aí, o professor está lá atrás, né? E tem a cabecinha pequena, mas muita massa cinzenta ali dentro, né? Márcio Pontes, menino bom, viu? E família maravilhosa. Você deve levantar as mãos para o céu e sempre agradecer a Deus, porque Deus te deu uma família maravilhosa. E nós devemos agradecer a Deus. Foi lido aqui no início, são as bênçãos que vão de geração a geração, geracionais. Que coisa fantástica, maravilhosa. Bênçãos geracionais. Deus quer multiplicar a sua bênção na nossa família, na nossa casa. Deus quer multiplicar a bênção nas nossas famílias. Gerações hoje estão aqui saindo abençoadas. O teu filho não veio, a tua filha não veio, o teu parente não veio, mas lá em casa, onde ele estiver, está recebendo a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus está levantando um exército maravilhoso, cheio de esperança, cheio de esperança, cheio de esperança. Louvado seja Deus. Nós vamos orar agora. Deus, Ele quer usar os Ananias do século 21, que respondam afirmativamente a Deus, que ouçam os detalhes da mensagem de Deus, que creiam na possibilidade de usar alguém que não seja Ele próprio, que creiam e orem para o instrumento escolhido de Deus. Como é bom orar pelo instrumento escolhido de Deus. Eu não sei se nessa noite tem alguém aqui no templo, ou na sua casa, onde você estiver, que quer aceitar Jesus, esse Jesus de Ananias, esse Jesus de Saulo, esse Jesus de Judas. Não é o Judas Iscariotes, é o Judas, aquele discípulo de Jesus também, que morava na rua direita. Se você quiser aceitar Jesus, eu peço que você faça assim com as suas mãos. Eu quero orar por você. Tem alguém que quer aceitar esse Jesus no seu coração, para ter a oportunidade de ser o discípulo de Jesus e caminhar em vitória? Se tem alguém, faça assim com as suas mãos, na sua casa ou aqui no templo. Eu quero orar por você. Deus quer te abençoar de maneira completa, total e radical. Ele é o Deus de vitória, o Deus de bênção, Deus de esperança, Deus de esperança. Eu quero orar nesse momento por pessoas que fizeram decisões agora. O Espírito Santo de Deus está vendo, Ele está sabendo que lá no âmago do coração a pessoa fez decisão e aceitou Jesus. Deus te abençoe. Se você estava afastado do caminho do Senhor, você quer voltar, Deus quer te abençoar hoje, te dar a esperança, uma esperança que te conduzirá em vitória, para a glória e para a honra do seu nome. Curve a sua cabeça e oremos nesse momento. Meu Deus e Pai, eu te agradeço por esta palavra, Senhor, que Tu trouxeste aos nossos corações, Tu trouxeste a cada um de nós, essa palavra que nos anima, nos dá força para caminharmos um pouco mais. Sabemos, Senhor, que a nossa passagem aqui nesse planeta Terra é uma passagem, Senhor, muito curta, mas sabemos, Senhor, seja lá 70, 80, 90, 100, 140 anos, como eu falei com o pastor Sérgio ontem, pode ser o tempo da nossa existência aqui na terra,
Ó Senhor, sendo o tempo reduzido ou mais prolongado, queremos, Senhor, glorificar o Teu nome, porque temos esperança que viveremos contigo milhões e milhões de anos na glória, eternamente, desfrutando das Tuas bênçãos celestiais e eternas. Ó Senhor, entra no coração dessas pessoas que agora decidiram, transforme, traz paz, alegria e esperança. É a minha oração, no nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e todos digam amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.